O tema, então, como eu estava dizendo, ele é proposital, educando a sinceridade. Porque sinceridade todos nós possuímos. Todos nós somos mais ou menos sinceros. Por isso que o que nos tornaria cada vez mais sinceros é educando a sinceridade. Quanto mais educados formos na forma de tratarmos com a sinceridade, mais sinceros seremos. Só que essa sinceridade nós não podemos pensar assim, eu sou sincero com os outros. A sinceridade tem que começar por mim, comigo mesmo. Eu sou sincero comigo mesmo? Como é que eu relaciono comigo? Eu sou aquele que percebo em mim os meus defeitos, as minhas falhas. Caso contrário, eu estou querendo ser sincero, entre aspas. Porque como é que eu vou ter o conceito da sinceridade se eu tento esconder as coisas que eu necessito ver para crescer, para progredir? Se eu me escondo de mim mesmo, como é que eu quero ser sincero com os outros? Aí eu não vou ser. Eu serei crítico em relação aos outros. Uma pessoa que julga em relação aos outros. Então, mas o que é sinceridade? Vamos pelo conceito. Sinceridade é a capacidade de ver e sentir o que acreditamos real, mesmo quando não é o caso de projeção. E aí já diz assim, no momento em que pensamos, sentimos ou julgamos, estamos fazendo projeção. Aí apareceu uma palavra nova para nós, projeção. Ele está nos dizendo que nós, quando pensamos, sentimos ou julgamos, né? Estamos projetando. E nós projetamos conscientemente ou inconscientemente. Agora sim. Primeiro, então, nós vamos falar o que é projeção. Nós temos o ego, que é a nossa parte consciente. Todas as vezes que estamos acordados, estamos lúcidos, estamos vivendo a vida física, a vida material, projetamos mais o nosso consciente do que o nosso inconsciente. Que aqui nesse caso, apesar de diversas definições, vamos conceituar apenas o inconsciente para que a gente entenda melhor a alma. E vamos deixar o consciente como o nosso estado de vigília. Então, nesse instante que aqui estamos, quando estamos sendo abastecidos pelo estresse, naturalmente o nosso ego é o que está aflorando, porque estamos constantemente tentando sobreviver. Existe uma pequena parte nossa, do nosso ego, que nós não conseguimos identificá-la. Entre aspas, não conseguimos não temos consciência dela, mas podemos ter. E é aí que entra então a projeção. A projeção é essa área que às vezes nós inconscientemente não temos acesso, mas que conseguimos enxergar nas pessoas os defeitos que nos perturbam. Veja, por que é projeção? Porque parte de mim para a pessoa. Eu acho que estou enxergando aquele defeito porque aquela determinada pessoa ou alguém a quem é o meu foco de atenção possui uma coisa que me irrita, que me perturba, que me incomoda. Mas na realidade, tudo isso que eu estou percebendo nos outros é que reside dentro de mim. Às vezes eu sei, tá, que eu tenho esse defeito. É consciente. Mas eu não quero enxergá-lo. Eu não quero trabalhar com ele. Outras vezes eu estou me esforçando tremendamente para exterminá-lo. E outras vezes eu não percebi ainda que eu não tenho esse erro, que eu não tenho esse defeito, que eu não tenho essa mania, esse jeito de agir. Mas condeno fortemente em quem eu encontro no meu caminho. E isso aí me prova que eu tenho muita dificuldade de encontrar-me comigo mesmo. Se eu possuo alguma coisa em mim, que não sei o que é, que não tenho consciência do que seja,
mas condeno fortemente na atitude de alguém, eu estou querendo dizer que eu não quero encontrar comigo mesmo. Eu não quero encontrar esse defeito. Por isso que quanto mais eu for crítico, né? Quanto mais eu for aquela pessoa que julga, que condena, mais eu tenho dificuldade de se relacionar comigo mesmo. Mas essa teoria não é minha. Essa teoria é da doutora Melanie Klein, que é uma psicanalista britânica, apesar dela ter nascido na Austrália. Ela é austríaca. Ela nasceu no ano de 1882 e desencarnou no século XX. Essa mulher criou uma técnica chamada ludoterapia, que mais ou menos é o resumo do que eu falei. O que é a ludoterapia? A ludoterapia surgiu numa época em que Sigmund Freud, no ano aproximadamente de 1819, 16, estavam fazendo o 5º Congresso de Psicanálise em Budapeste. Naquele instante, olha como a vida é interessante. Eu vou colocar um parênteses aqui para falar um pouquinho só dessa mulher, para que a gente entenda como é que ela surge na história da psicanálise, trazendo uma revolução, uma técnica revolucionária. Para termos uma noção, essa mulher nem psicóloga era. Ela tentou se formar em medicina, mas se casou. E o marido dela, então, não deu a ela a possibilidade de continuar os estudos na medicina. Então ela foi para artes e fez história. Olha que interessante. Em Viena. Mas também não se formou, porque veio a ter filhos, um seguido do outro. Teve 3 filhas. Ela parou os estudos. E no ano de 1916, ela tem o contato com uma obra de Sigmund Freud. Ela lê uma obra dele, chamado O Porquê dos Sonhos. Ela lê aquilo e começa a se encantar com a forma de Freud falar. Em 1918, ela se filia, porque naquela época poderia se filiar à Associação de Psicanálise Internacional. Ela se filia, se torna membro da Escola de Psicanálise. Nesse 5º Congresso de Psicanálise Internacional, o IPA, que eles chamam, né? A Associação Internacional de Psicanálise, ela ali vê pela primeira vez Sigmund Freud fazendo uma palestra. E ele falando dos rumos da psicanálise para o futuro. Aquilo entra na mente daquela mulher, 1919. Impregna os sonhos daquela mulher. E ela se encanta. Dali em diante ela entende que ela tem algo a ser feito. E ela precisaria contribuir. Com 42 anos de idade. Olha, gente, eu estou falando de 42 anos de idade no século XIX. Onde não havia ciência e nem medicina suficiente para dar um padrão de qualidade de vida que nós temos hoje. Porque a qualidade de vida hoje está aumentando, mas nós estamos cada vez mais fracos mentalmente, fisicamente. Uma mulher com 42 anos, 3 filhos e um casamento mal sucedido com Arthur Klein, porque era um homem terrível, um químico, um homem muito bruto, muito austero. Ela teve que se separar para ter a independência dela. Ela já era diferenciada das demais mulheres do século XIX e muito das do século XXI. Então, ela se torna independente e com 42 anos de idade, ela sobe em uma tribuna no 8º Congresso do IPA, de Psicologia Internacional, e defende a tese, a primeira tese que dá as técnicas do tratamento das crianças. Isso revoluciona, porque naquela mesma época, Anna Freud, que era a filha de Sigmund Freud, estava defendendo na Suíça uma tese também dessas técnicas, das mesmas técnicas, e entram em confronto à escola de psicanálise. Percebem, gente, que ela veio para revolucionar. Até então, antes dela surgir na história, só Freud falava. Só Freud explicava. Essa mulher entra e revoluciona. Anna Freud divide, então, os conceitos com ela, e a escola da psicanálise é dividida ao meio.
e chama-se então os freudianos e as kleinianas, ou os kleinianos. Tentam expulsá-la em 1945 das escolas de psicanálise. Não conseguiram, não foram bem sucedidos. Mais tarde, é a técnica mais aplicada em todo o mundo. Olha que interessante. Como surge a vida, né? Ela foi apenas lendo um artigo, um livro de Sigmund Freud. Depois vai um congresso. E ali ela se torna uma das mulheres mais importantes. Um dos tratamentos mais eficazes da psicanálise. Porque até quando ela morreu, até no século XX, a ludoterapia era aplicada apenas para crianças. Era a forma de trabalhar com as crianças. Já que as crianças não tinham capacidade de representar para o mundo objetivo o seu mundo subjetivo. Então, através da brincadeira, as crianças davam nomes aos personagens e davam a ele transferências de todos os traumas e conflitos que carregavam em sua personalidade. Então, assistindo uma criança brincar com um elefantinho, ela percebia que quando a criança dizia para o elefantinho que ele não presta, que ele não servia e que dava uma surra no elefantinho, na realidade a criança estava projetando o ego dela. Aquela área não ainda consciente para a criança. Mais tarde, na metade do século XX, a psicanálise encontrou um grande respaldo na ludoterapia. E hoje adentrou-se por todos os canais da educação. É raro falar de educação sem falar de ludoterapia. Porque percebemos também que é possível usar as técnicas da ludoterapia para tratar de adultos, de jovens, de idosos. O que significa a ludoterapia? A arte de tratar brincando. Então eu posso dar uma bola para um jovem, vê-lo jogar em bola e estudar o comportamento e o conflito que eles vão representar durante o esporte. Eu posso fazer qualquer coisa, desde que eu consiga observar, não o acontecimento em si. Eu tenho que ter um critério analítico e observar o que induz as pessoas a tomarem aquela atitude. A projeção. Como é que eu posso ser sincero sem projetar-me? Porque a maioria das vezes, quando a gente ouve esse termo, vem cá, meu bem, eu quero ser sincero, vem lotado de uma porção de coisas, de recriminações, de apontamentos, de críticas, de julgamentos. Está também assessorado com a parte de abandono, né? Geralmente quando o casal fala, vamos conversar, é porque já está chegando no fim. Nunca é no começo. Porque a gente sempre acha que as coisas vão se solucionar naturalmente. Então aqueles pequenos probleminhas que deveriam ser solucionados a hora que surgem, a gente faz de conta que não os vê. E quando eles se tornam insolúveis, é quando nós abrimos os olhos e tentamos correr para apagar o incêndio. Aí já tomou conta de tudo. Já não sobrou mais nada. Mesmo quando você apaga um fogo depois de um grande incêndio, o que sobra é cinza. Quase impossível de ser reconstruído. Então, como desfazemos essa projeção? Por isso é muito importante, se algum de nós aqui tem uma pessoa que nos acompanha, que nos instiga todo o tempo, a paciência, a tolerância, parabéns. Porque realmente são essas pessoas que mostram em nós que tem algo que nós precisamos trabalhar seriamente. E parece que Deus faz assim. Geralmente quando eu tenho alguma coisa dentro de mim, que eu preciso trabalhar e não quero enxergar por livre e espontânea vontade, Deus me coloca alguém fora de mim, que fique me apontando constantemente aquilo que eu preciso mudar dentro de mim, internamente. Veja como Deus é misericordioso conosco. E nós achamos que essas pessoas são as piores que surgem na nossa vida. Não são. Elas são aquelas que, às vezes, sem saber, estão falando grandes verdades para nós. Sem elas perceberem, elas são as pessoas espelhos da nossa personalidade. Quando nós olhamos uma dessas pessoas que chata, que a gente não suporta estar do lado dela, é como se a gente olhasse, na realidade, para um espelho e não aceitamos o que enxergamos do outro lado. Eu sei que a teoria é dura, é chata,
Era mais fácil eu acusar a pessoa que me perturba, que me incomoda, aquela que é cri-cri, que me tira totalmente as estruturas da tranquilidade e da paz. Mas não é, gente. O problema está conosco e não com as pessoas. Lembremos que se hoje é João que me perturba, amanhã vai ser Maria, vai ser Antônia, vai ser o Carlos, vai ser qualquer pessoa. Porque comportamentos iguais ao dele, milhares de outras pessoas têm. E se eu não conseguir resolver o que é que está errado em mim, que não consigo conviver com esse tipo de atitude, eu estou ainda, por mais que eu fuja dessa situação, eu abandono o João. Vou sair de casa, não vamos separar, porque ele tem um comportamento que eu não aceito, me desequilibra, me deixa muito nervoso. E aí então eu tento viver, e lá na frente eu encontro a Antônia. E a Antônia vai ter o mesmo padrão. Largo do marido, encontro um chefe, um amigo, ou que vai se tornar um inimigo, porque ele vai me perturbar mais do que me auxiliar. Até quando eu vou ficar correndo? Até quando? Está dentro de mim o problema. Como desfazemos a projeção? Nós temos que ter a exata percepção do que representam para nós as pessoas em relação às quais reagimos. As pessoas são o simbolismo. Lembremos, o elefantinho da criança, quando ela batia no elefantinho e dizia, menino mau, você vai estar de castigo, ela não brigava com o elefantinho. O elefantinho era um brinquedo, era a projeção do inconsciente dela. Era os conflitos que ela trazia e emergia em direção ao foco do elefantinho, que tinha com ela uma relação profunda. Afinal de contas, ela estava brincando. Havia uma relação de segurança. Nós também temos isso. As pessoas a quem nós identificamos como intragáveis, essas pessoas estão dizendo isso para nós. O que é que eu represento para você? Dentro de você. No fundo, na tua alma. Por isso, são duas perguntas. Qual a importância e o simbolismo do seu comportamento? Quando eu vejo o João, a Maria, agindo de uma forma comigo, aquilo me perturba. Qual é o simbolismo? Qual a importância do seu comportamento? Esqueça o nome. Não são pessoas. Está por trás uma linguagem simbólica que está te perturbando. Aquela pessoa está apenas despertando o que você não aceita conscientemente dentro de você. De que anseios, pensamentos ou motivos está te fazendo lembrar? A quem ele está te fazendo lembrar? Porque pode ser um trauma. Pode ser que a pessoa esteja se comportando igual sua mãe, seu pai, ou alguém que te criou, ou alguém que teve um relacionamento com você na sua infância, mas que lhe prejudicou. E quando alguém toma uma atitude parecida ou fala de uma forma semelhante, aquilo me desperta. Como eu não quero me lembrar, porque às vezes eu provoco bloqueio propositalmente no meu consciente. Eu não quero me lembrar. Quem é que fez isso? Eu então culpo você como se você estivesse sendo o autor legítimo da primeira vez que está me fazendo o mal. Mas na realidade o mal já está lá no passado. Tá? Já tem outro nome e tem outra origem. Por isso que às vezes nós tentamos nos portar de forma equilibrada. E no começo, natural para todo mundo, nós vamos suportando determinadas coisas que vão nos acontecendo. E eu vou empilhando aquilo ali, vou aceitando gradativamente aquilo. Mas dado um determinado momento, alguns de nós dizemos assim, explodi, chegou aqui, deu limite meu. Naquele instante, Guto, eu coloquei tudo para fora. E pior, com a pessoa errada. Por que fazemos assim? Porque não estamos resolvendo os conflitos. Não estamos dando nome aos bois. Não estamos lidando com os conflitos nos instantes que eles aparecem. E aí então, quando estamos carregando um peso, a qualquer momento eu posso passar esse peso para o próximo coitado que aparecer na minha frente. E que às vezes está contribuindo nesse peso apenas com um alfinete.
porque os culpados que estão contribuindo com o enorme peso que você está querendo carregar, esses eu não tenho coragem de encará-los. Por isso que nós fazemos bloqueios conscientes. E aí então, todas as vezes que nós não queremos encontrar o defeito em nós, desaguamos, depositamos, perseguimos, às vezes nomeamos, estigmatizamos pessoas erradas. E como nós podemos fazer então um uso consciente dessa projeção? Já que ela existe, todos nós temos. Temos que trabalhar a nossa projeção de forma que ela seja mais sincera possível. Ser sincera é toda projeção que eu faço consciente, sabendo que estou projetando. Eu não estou dizendo aqui, naturalmente, então, se eu achar que uma pessoa é ladra, eu sou ladrão. Se eu achar que uma pessoa é egoísta, egocêntrica, eu também sou egoísta. Eu sou egocêntrico. Não, que existem pessoas maldosas no mundo, sem dúvida. Mas quando essas pessoas me aparecem, elas não me perturbam, se não houver um reflexo profundo dentro de mim. Por isso que às vezes eu sou capaz de conviver com pessoas dentro da minha casa. Às vezes as pessoas dizem, eu não conseguiria viver um dia sequer com essa pessoa. Mas não há uma relação profunda de projeção. Eu sou capaz, quando não há projeção, de perceber os defeitos das pessoas, até porque eu não sou ingênuo, inocente. Então eu sou capaz de perceber que as pessoas têm defeitos, mas esses defeitos que as pessoas têm não me perturbam, porque eu não as possuo. Não os possuo, os defeitos. Compreenderam? Daí porque quando eu resolvo os problemas internos meus, eu não estou resolvendo o problema da humanidade, mas estou criando um método, um mecanismo de viver tranquilo e em paz numa sociedade onde existem pessoas cheias de conflitos, mas que eu solucionei dentro de mim. Vamos fazer então o uso consciente da projeção mental. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 3, nós encontramos Jesus. Como sempre, grande psicólogo. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas a trave que está no teu olho? Jesus fala sobre projeção. 2000 anos. Olha só, isso é projeção. A trave que você tem no teu olho projeta o argueiro no olho do teu próximo. E enquanto você tiver a trave no teu olho, enxergará o argueiro no olho do teu irmão. Isso é projeção legítima. Hugo Prater, escritor, ministro da Igreja Metodista no Arizona, escreveu 13 livros. Todos os 13 livros muito bem vendidos. E essa obra dele foi traduzida. Não leve a vida tão a sério. É uma obra descontraída, tranquila, fácil de se ler, letras bem grandes. Ele nos diz assim: um forte sentimento crítico sobre alguém, especialmente uma pessoa que faz parte da sua vida, indica que você está com dificuldades em assumir responsabilidades sobre um aspecto do seu ego. Olha como ele fala da projeção. Pura projeção. Aquela pessoa insuportável que está do teu lado está te dizendo: enxerga-te, muda-te. É isso que ela está te dizendo. Não tente me mudar. E o que nós fazemos quando temos um cri-cri do nosso lado? Partimos a todo custo para mudar o cri-cri. Nós queremos que o cri-cri deixe de ser cri-cri, para não nos incomodar. Porque a forma dele ser nos perturba. Aí entra então uma receita a vocês. Questione sempre por quê. Sempre faça a pergunta. Cada porquê que você fizer é uma porta que você abre dentro de si próprio.
Nós falamos um pouquinho disso na reforma íntima de sábado agora. Guto, o João chegou e ele fala muito alto. Mas eu não consigo. Eu não consigo atender. Vai alguém atender porque eu não suporto esse rapaz. A pergunta é: por que você não suporta o rapaz? Porque ele fala alto. E por que você não suporta alguém que fala alto? Porque dói meu ouvido, me incomoda? Mas por que dói o seu ouvido? Ou vamos mais, porque quando é parte física, é uma fuga. Por que te incomoda? Porque aí é emoção. Ah, porque eu acho que isso me estressa, me deixa nervoso, sei lá, Por que te deixa nervoso alguém que te fala alto? Vamos imaginar que muitas pessoas falam alto. E se você não resolver isso, você não vai resolver só o seu problema com ele. Você vai ficar com o problema com todas as pessoas que falam alto. Aí vem a pergunta: mas é só ele que fala alto que te perturba ou qualquer pessoa que fala alto te perturba? Não, mas é com ele. Por que só com ele? Logo, logo, quando você responder o terceiro porquê, o João já ficou longe. Você já nem sabe mais se é ele, se não é ele. Já perdeu a individualidade. A origem não é mais a pessoa. Eu já estou dentro de mim. Quando eu responder o terceiro porquê, eu já estou falando de mim. E pronto. Resolvi o problema. E eu continuo o porquê, tá, gente? Vocês têm que continuar a fazer os porquês e os porquê dos porquê dos porquê até o momento em que você vai encontrar realmente o que aquela pessoa, o que o João chega gritando significa dentro de você. Tranquilamente. E você vai ter uma surpresa. Porque você não vai precisar chegar para o João e falar, fala baixo. Você vai dizer para você o que tem que ser feito para aceitar os que falam alto. Como João, como a Maria, como Antônio, como Pereira. Não é maravilhosa a técnica da psicanálise? Um mergulho, uma viagem para dentro de nós mesmos. Que mais tarde nós estamos recebendo banhado da técnica da psicologia profunda na visão de Joana de Ângeles. Da maravilhosa benfeitora Joana de Ângeles, que se aprofunda em todos esses detalhes que nós estamos comentando aqui, com muita minúcia, para encontrarmos conosco mesmo no nosso eu superior, nosso superconsciente. Então, não leve a vida tão a sério, é o nome dessa obra. Se vocês quiserem ler, vai fazer muito bem. Reinaldo Espírito, ele nos diz assim: quando conseguimos ficar imune às pessoas que nos irritavam, ainda que continuem a se comportarem como sempre, significa que você passou a aceitar em si as imperfeições que via nelas. Fantástica. Olha a fórmula da tranquilidade, do equilíbrio, da paz. Eu me tornar um homem pacífico. Não querer que os outros sejam de paz. A forma do equilíbrio é eu me tornar equilibrado e não desejar que os outros se equilibrem. A forma da saúde é a mesma, é eu me tornar saudável e não desejar apenas que os outros se tornem saudáveis. E olha o que Jesus teria a nos dizer, perfeitamente compatível com o que Reinaldo nos disse. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus, além de dizer sobre a projeção, porque é interessante, estudando as mensagens e ensinamento de Jesus, ele é um grande arcabouço da psicologia profunda, que hoje nós temos mais conceituada como psicologia transpessoal. Olha só como ele diz, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão a misericórdia. Quando a misericórdia estiver comigo, quando eu for um homem misericordioso, e isso eu só conseguirei ser, quando tiver misericórdia comigo sobre os meus próprios defeitos, eu transmitirei como projeção positiva a misericórdia aos meus semelhantes. Eu vou passar a enxergar um homem misericordioso, ele tem como primeiro foco enxergar o defeito nele próprio.
trabalhar o defeito, compreender o porquê possui o defeito, trabalhar o defeito e extirpar o defeito. A misericórdia permite que os outros sejam como lhe aprazem, como querem. E aqui agora me lembrei de uma frase de Chico Xavier que ele dizia assim: aos outros eu permito ser como lhe aprazem, a mim eu ordeno ser como devo. Ele cobrava somente dele e não exigia absolutamente comportamento, atitude de ninguém que estivesse à sua volta. Porque quando ele se desequilibrava, ele não ia em busca de um culpado externo, mas em busca da causa que gerou o desequilíbrio dentro dele mesmo. E todas as vezes que nós partirmos para dentro de nós mesmos e encontrarmos e posteriormente erradicarmos as causas que nos geram os conflitos, os desequilíbrios, as desarmonias, as ausências de paz, estaremos evoluindo. Isso é reforma íntima. É o que propõe o Espiritismo, a base do Espiritismo. A verdade sobre a verdade. Porque sinceridade, existe aquele conceito da verdade. Em Mateus, no capítulo 8, no versículo 11, Jesus fala sobre a verdade. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, dos dois lados da terra, e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ele estaria dizendo assim: não se enganem, porque não é só vocês que me seguem que estará reservado os céus, mas há outros que vocês nem conhecem, que estão do Oriente ou do Ocidente, mas hão de se unir no reino dos céus. Seria possível isso? Para nós cristãos, é muito difícil admitir que Jesus não é o único caminho que chegaremos aos céus. E Ele próprio nos ensina que muitos se unirão. Porque havia diversas, quando Jesus aqui chegou, já haviam diversas doutrinas, né, fundadas, Buda, entre outros, e todos eles estavam perfeitamente de acordo com a ascensão, com o progresso da alma humana. Ele era um missionário que trouxe aos povos judeus, aos hebreus, ou àqueles que o aceitaram e o aceitariam mais tarde, a libertação, os ensinamentos da libertação. Mas ele sabia que antes dele havia vindo muitos que também libertariam, se nós os compreendêssemos. Ele também diz assim, que muitas ovelhas dele, que muitas ovelhas não estavam naquele rebanho. Ele estaria dizendo assim: há outros, mas a qual eu sou o pastor. Isso aqui é para que a gente tente tirar a exclusividade de achar que só de uma forma, só numa religião, só de uma maneira é que a gente alcança o reino dos céus. Pretensão da nossa parte. Lembremos que qualquer que sejam as religiões que existem, todas elas foram criadas pelos homens, porque Jesus Cristo não criou nenhuma. Daí então que hoje a doutrina dos Espíritos, é bem claro o nome dela, é doutrina dos Espíritos. Nós adotamos, porque achamos que ela nos serve no mundo físico, já que ela promove uma série de transformações, nos fornece uma série de conhecimentos, de visões do que acontecerá no mundo espiritual. Então, nós achamos melhor adotar. Mas a doutrina dos Espíritos é a religião dos Espíritos. E eles jamais quiseram implantá-la no reino da terra. Quando falamos com os Espíritos, se um dia haveria uma única religião sobre a terra, eles respondem que não. Isso seria impossível. Mas que a religião espírita seria a base de todas as religiões que existem na Terra. Aí dá para entender. Porque a filosofia e a religião de autolibertação, ela está se instalando gradativamente
entrando pelas portas dos céticos através da ciência, entrando pelas portas das religiões que são dogmáticas através da ciência. E nós já estamos encontrando todos os conceitos espíritas em muitas religiões que não admitem o espiritismo, mas são, porque a filosofia, ela é de Sócrates, de Platão, a base de tudo. E Sócrates é o precursor do espiritismo. Kardec, o decodificador. Então, aonde é Sócrates e aonde é Platão, há espíritas, sem saber. Olha que profundidade é a doutrina dos espíritos. Mas jamais será criado um monopólio religioso. Isso é impossível. Não tem necessidade. O caminho para a verdade é estreito, ele diz assim. No sentido de que é puro. Não no sentido de que suas opções são limitadas. É bem claro a colocação. Quando nós dizemos assim que é estreito o caminho da bondade, do bem, da evolução, dá-nos a entender que só existe então um caminho. Não. Existem diversos caminhos. Todos eles são estreitos. Porque para que nós nos ascendamos para o progresso, para a evolução, não estaria de forma alguma Deus, na sua santa bondade, deixar apenas uma porta aberta e quem a encontrasse seria salvo. Pelo contrário, como ele é perfeito e bom, abriria diversas comportas, não estou falando nem portas, comportas, são gigantescas as portas. Mas a cada uma delas nos levam a Deus, ao Pai, sem dúvida nenhuma. Então, quando nós falamos da sinceridade, falamos então da primeira etapa que nós vamos trabalhar com a sinceridade. Primeiro, nós vamos daqui por diante premiar a sinceridade. Estamos falando, nesse instante, nos referindo a nós, o que faremos conosco mesmo, com a nossa sinceridade, mas eu quero estender isso aqui já às crianças e aos jovens, para que a gente passe isso o mais rápido possível. Primeiro, premiar a sinceridade. Quando um filho vem e te conta a verdade, cabe a ele o castigo ou não, Guto? Já que eu tenho que premiar a sinceridade. Castigo não seria a palavra adequada, mas seria consequências do ato. É importante mostrar à criança que tudo o que ele faz tem consequências, seja benéfico ou maléfico. Consequência não é castigo. Por isso, vamos retirar do nosso dicionário nas relações com as crianças e com os jovens a palavra castigo. Nós nunca damos castigos. Nós não precisamos castigar, mas nós precisamos fazer com que essas crianças e esses jovens, e nós mesmos, vamos extirpar do nosso vocabulário castigo de Deus. Porque aí Deus também não nos castiga. Quando uma pessoa vem e se pronuncia com a sinceridade e com a verdade, e ela fez algo de errado, mostrar a ela as consequências e deixar que ela sofra as consequências necessárias para a correção do fato. Isso é muito importante. Eu não posso interpor entre a lei de Deus e as coisas como eu gostaria que fosse, porque o meu filho é a pessoa que eu amo. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que dizer a ele parabéns, você foi uma pessoa sincera, me contou a verdade. No entanto, filho, isso que você fez pode lhe sobrecarregar, lhe retornar da seguinte forma, assim, assim. São as consequências. Mas eu vou te auxiliar a passar pelas consequências do teu ato. Auxiliar, veja, você estará sempre ao lado dele e sempre do teu próprio lado. Porque nós estamos aplicando a sinceridade também para nós mesmos, tá? Confiar no que dizem as pessoas, sem ser ingênuo, mas sem mostrar desconfiança. Nós podemos nos tornar inocentes, no sentido de perceber e ver o bem, a beleza, a bondade, mas não ingênuo, porque isso não dá mais para que a gente seja, nem que se quiséssemos. Então, desconfiar das pessoas induzem-na a mentira. Se nós começarmos a desconfiar de nós mesmos, da nossa capacidade, vamos começar por nós, nos tornamos pessoas mentirosas. Por que mentimos? Porque não temos confiança
na atitude que tomamos, na forma como pensamos, como nos colocamos diante da vida sobre aquele determinado ponto. E para não sermos julgados ou excluídos pela nossa forma de pensar, agir, falar, se comportar, nós preferimos mentir, ou seja, criar um fictício da nossa imagem, da forma que eu percebo o que é mais aceito no grupo que eu me encontro. A exemplo, se eu não bebo, mas o meu grupo bebe, eu minto que bebo, porque eu quero ser aceito no grupo. Eu acabo criando, imitando, né? O mentiroso é aquele imitador. O macaco imita, mas o homem não tem sentido. Nós acabamos nos tornando imitador daquilo que nós achamos que é mais aceito socialmente. E aí, sem perceber, fugimos da nossa identidade principal. Certo? Então, quando eu confio em mim, eu confio na minha atitude, na minha forma de expressar, nos meus sentimentos. E consigo me colocar na sociedade que eu me encontro, sem forjar identidade, sem criar subterfúgios. Mas falando agora da sinceridade, quando então eu me referencio a uma criança, a um jovem. De que forma? Não duvide do seu filho. Como é que eu não vou duvidar? Uma criança mente. Quando você mentir, quando ela mentir, diga a ela que você percebeu a mentira, fale nos olhos dela e lhe dá a responsabilidade das mentiras. Só isso. Mas o fato dela mentir uma vez com você, ela não é mentirosa. Ela mentiu. O erro não pode tomar parte da personalidade toda, porque a criança é filha de Deus, é seus filhos, ser humano, e ela errou uma vez, mas pode ser que ela nunca mais erre. Você tem que dar o voto de confiança. Essa história de ficar olhando para as pessoas para dizer que é astuto, né? Que é uma pessoa esperta, com aquele olhar de que você desconfia de tudo e que tudo te dizem, até que você averigua a situação, você cria pessoas à sua volta que vão lhe mentir. Porque a hora que a verdade é simples, ela vai pensar, mas ele não vai acreditar, é tão simples que parece burrice da minha parte, mas ele vai pensar que eu estou mentindo. Eu vou criar uma ideia, vou falar uma história que no raciocínio dele vai ter mais lógica. E acaba mentindo, mentindo e mentindo. Reconhecer os aspectos mais importantes das nossas vidas. Progresso espiritual. É importante você saber isso. O que é importante? Você saber o que é importante na sua vida. E o que é real? O que é imaginário? Nós precisamos saber disso. Não reconheça a própria realidade de uma maneira limitada. Não ache que se você fixa em alguma coisa irreal, imaginária, sonho, fatos sociais que lhe impregnam, propaganda, a mídia, lhe coloca condicionamentos, não acredite que isso é real. Saiba separar claramente o real do irreal. Você é uma alma, um espírito imortal. Já tem um superpoder. Todos nós temos esse superpoder. Nunca mais morreremos. Todos nós somos super-homens. Nem Kryptonita nos mata. Somos mais que super-homens. Mas temos que administrar um superpoder para conseguirmos realmente viver a imortalidade plena. O poder da mente, dos nossos pensamentos. E que isso nós não controlamos. Por isso, somos tão doentes do corpo físico e da alma. Então, é importante você entender a sua finalidade, qual é o teu papel, revise constantemente. Qual é a minha finalidade nesta vida? Eu estou cumprindo o verdadeiro papel, o qual eu fui destinado, e por isso nasci neste mundo, para não inverter uma coisa pela outra. Distinguir entre realidade e fantasia. Contar as coisas às pessoas adequadas e no momento oportuno. Aqui, ó, ele está falando da maledicência. Eu sou honesto, eu sou muito honesto, eu sou muito sincero, e aí por isso eu tenho que falar o defeito dos outros. Lembremos que, será que a minha sinceridade aumenta a minha consciência? Ou a consciência de alguém? Tudo que eu faço tem que ser para mim e para o próximo. Nós estamos vivendo hoje um momento da terceira inteligência. Depois que Daniel Goleman divulga a inteligência emocional,
Agora nos aparece um grande brasileiro, porque na realidade a teoria da inteligência artificial também é do professor Luiz Machado, é um grande brasileiro, mas agora vem um novo psicólogo falando sobre a terceira inteligência, que complementa a inteligência emocional. Porque inteligência emocional por inteligência emocional não nos proporciona o progresso. Sejamos prudentes e caridosos com todos que nos cercam. Esse pensamento, ele é da terceira inteligência. O momento em que eu controlo as minhas emoções, os meus sentimentos e os meus pensamentos, eu tenho que entender que ele funciona para o meu bem e deve representar um reflexo de bem-estar em todos que me cercam. Eu tenho que ter um ato de generosidade sempre e constante em cada pensamento, em cada atitude. Não é só assim, eu faço porque gosto, porque quero, porque me sinto bem. Não. Porque você se relaciona com outros seres humanos. Estaria desequilibrando o próximo. Não é isso, basta eu, os outros que se danem. Temos que ter a terceira inteligência. Então, a maledicência aqui está. Pensemos. Quando eu vou dizer algo, eu tenho que passar por 3 crívulos, não é isso que nós aprendemos? Primeiro, é verdade? O que eu vou falar é verdade ou é mentira? Se é mentira, esqueço. Se é verdade, está se candidatando um bom assunto. Mas vamos passar pelo segundo crívulo. Vai mudar alguma coisa? É verdade, mas as pessoas a quem eu vou falar da verdade não são capazes de compreendê-la ainda. Então não fale. Não vai mudar, né? Não fale. Não vai mudar, porque eu percebi que a quem eu vou dizer vai perceber, vai entender o que eu vou falar. Ótimo, então vai mudar, vai. Terceiro, para o bem ou para o mal? É uma verdade, deve provocar mudanças para o bem. Tem que ser os 3 itens. Qualquer um deles que fale, cale-se. Porque você é senhor de toda palavra que não verbalizar e escravo de toda que pronunciar. Isso foi Emmanuel que nos disse. Muita responsabilidade com a sua boca. Tá? Sexto, criar situações para que as pessoas que têm dificuldade de expressar-se possam fazê-lo com a máxima confiança. Dentro de uma situação, de um assunto delicado, difícil de se abordar, eu vou ter que tomar uma técnica da psicanálise. Tiro o foco do assunto, mas comento o assunto. Como é que é isso, Guto? Homem mais fácil. Eu quero conversar com meu filho a respeito de algo que ele fez e que é um assunto muito drástico. Se eu conversar em casa, no ambiente de casa, ainda mais sentado no bendito sofá, ele vai achar que eu estou chamando a atenção dele. Eu vou me tornar mais inimigo do que amigo. Como é que eu faço? Vamos pescar? Entendeu? Joga a vara. E aí, tá pegando? Não tá? Pois é, o que você acha de tal coisa? E converse. Quantos negócios seríssimos de milhões de dólares são fechados na beira da pesca ali? Por quê? Porque desestressa a pessoa. Tira o foco da atenção dela. Se eu não estou conseguindo falar abertamente, eu mudo o foco. Com criança isso é maravilhoso. Se eu quero ensinar uma criança, às vezes não dá de eu sentar e começar a ensinar ela. Ela não entende o que eu vou falar. Então eu vou levá-la em locais, vou fazer atividades com ela, na qual eu uso a técnica da ludoterapia. Da doutora Klein. Tá vendo como funciona? Faça isso, gente, vocês vão gostar. Conheça a causa de suas mentiras, com o fim de atuar sobre essa causa. Se você está mentindo, e aqui cabe uma reflexão de cada um de nós. Hoje, voltando para a nossa casa, vamos ser sinceros conosco. Pegamos a nossa prancheta, o nosso caderno, a nossa folha de papel, o lápis e dizemos assim: quais são as mentiras que eu estou vivendo na minha vida? Profundo, hein, gente? Eu acredito que muitos de nós estamos vivendo diversas mentiras. E nutrimos isso para achar que é dessa forma que é a vida. Estamos mentindo para nós mesmos.
criando situações e alimentando essas situações, mas dizendo assim, tem que ser, não, é natural, uma série de teorias secundárias para manter uma mentira. E todas são mentirosas, porque uma mentira só se sustenta com outra mentira. Então temos que ser sinceros. Hoje vocês devem descobrir o que é que vocês estão mentindo na vida de vocês. Lembre, sinceridade começa com vocês, não vai começar com o próximo. Não adianta vocês saírem aqui num afã de chegar e eu sou sincero. Fulano, eu não gosto de você. Beltrano, eu quero te matar. Não é assim. É com você primeiro. Quem é você? Quais são seus sonhos? E depois então ir projetando de forma generosa as projeções positivas que você deverá ter trabalhado em si mesmo. Senão você se torna amargo, crítico, espinheiro. E Chico Xavier diz que aquele que fica cutucando os outros, né, quem começa com a função de espinho, acaba se tornando espinheiro. O que acontece com o espinheiro? Ninguém quer tocar. Você pode ver, põe o espinheiro ali, ninguém quer nem molhar, porque até na hora de molhar, se chegar muito perto, fura a mão. Então, para que nós sermos espinheiros? A sinceridade que vale a pena cultivar diz respeito ao que dizemos e não ao que comunicamos. E isso é importante. O que é dizer e o que é comunicar? Quando estamos conversando e o nosso ego está aflorado, estamos comunicando, não estamos dizendo. Porque nós só conseguimos dizer quando o nosso lado espiritual, a nossa alma, na visão espírita, o nosso espírito. Na visão da psicanálise não pode falar, então falar assim, tem que dizer assim, o lado, o seu inconsciente aflorado, que é a mesma coisa, é o espírito. Quando estamos com o ego, estamos disputando. Quando eu converso com alguém e instigo o ego dessa pessoa, acabou o diálogo. Posso ir para casa. Não vai acontecer mais nada. Quando eu instigo o ego de alguém, ele parte para o afrontamento, a disputa. Quem vence? Não importa mais quem tem razão, importa quem vence. E como é que eu faço para não despertar o ego das pessoas? Trabalhar com o lado espiritual. Temos que ensejar amor, sentimento, para verbalizarmos o que as nossas emoções estão querendo aflorar, dizer, verbalizar. É diferente? É. Vamos tentar entender. Eu coloquei aqui 3 fotos. A primeira, uma mãe conversando com um recém-nascido. Você imagina que conversa maravilhosa. Interessante. Se dão bem na conversa. Não há uma palavra verbalizada. Há uns grunhidos, gemidos, bolinhas de guspe na boca, sorrisos, sacolejão, careta, sons. Mas ela entende quando a criança responde para ela. E a criança entende o que ela quer dizer. Veja, não passou pelo lado racional. Há uma relação direta só de emoção, sentimento. Vamos tirar a emoção e colocar o sentimento que é mais profundo. Mais para cá nós temos um casal, uma mulher, um casal jovem, namorando. Quando há um sentimento profundo de amor, eles não estão preocupados com o que eles têm a dizer um ao outro. Basta estarem um ao lado do outro. Estarem compartilhando o prazer de estarem juntos, porque aquela atitude que não é uma palavra verbalizada está dizendo eu te amo. E por isso me sinto bem ao seu lado. Quando diz, é porque quer, mas já não é mais necessário. O comportamento, que é uma expressão do sentimento, é muito importante no diálogo, para demonstrarmos as nossas emoções. E aqui eu fui mais profundo ainda para chocar. Tentemos nós imaginar como seria o diálogo de um ser humano com um animal. Porque alguns podem dizer assim, mas o espírito da criança entende, Guto. Porque tem sempre os espíritos que vão além do processo. Então eu coloquei o animal, e agora o espírito do animal não entende. No entanto, o dono, quando agrada o seu animal, que diálogo ele tem com o animal?
nenhuma verbalização lógica, racional. Quando a gente tenta ouvir, fala, mas parece que doido, né? Esses dois conversando. E eles se entendem. Porque o que importa no diálogo é o que se dizem. E o que se dizem está na ação, e mais na ação do que na verbalização. O título, ele é importante. Mas nós perdemos muito tempo na comunicação. Daí achamos, porque nós somos inteligentes e desenvolvemos tanto a capacidade de falar, que achamos que até as emoções podem ser vestidas em palavras. Não podem. Não podem. Eu posso instigar uma emoção em você através de uma palavra, mas eu não posso entregar através da palavra as emoções. A emoção tem que ser gerada dentro de você. É um sentido próprio, é um patrimônio espiritual da tua alma. Por isso, quando nós vamos resolver situações de forma sincera, seja elas conflitantes, com as pessoas a quem amamos, tenhamos emoção. Sem emoção, não há diálogo. Há comunicação. E onde há comunicação excessiva, há ruído. E onde há ruído, há briga, desentendimento. Casais que brigam há anos, porque não são capazes de dizer o que realmente querem dizer um ao outro. Porque tem vergonha de se abrir, de falar o que realmente são, do que sentem, porque acham que isso é humilhante, é ultrajante. Como que eu vou chegar para o meu marido, para minha esposa, eu te amo? Ah, Deus me livre, não dá mais jeito para isso não. Eu falo para ele, tá bom. E quando a mulher vem e chega pro marido e fala, ô meu bem, você tá tão bonito hoje, que saudade. Ele já tá querendo dinheiro, né? Não é possível. Porque nós somos assim. Nós queremos trocar, no mundo atual, a afetividade por palavras. Palavras não são nada no campo do amor, das emoções. A emoção já é uma expressão inarticulada do processo. O amor já se diz por si mesmo, não precisa representação racional. Ele é atitude antes de si, ele tem uma identidade própria. E quando nós vamos a fundo como essa figura aqui, nós nos tornamos verdadeiro ao nosso coração e não é honesto em relação à nossa disposição. Sem essa de ser sincero, porque eu tenho que ser sincero, você ser sincero com o seu coração. Fale o que está sentindo. Vista com palavras, já que acha necessário, suas emoções sinceras. E aí será sincero. Você vai falar pouco, mas vai falar o que deve. E não vai atingir, não vai magoar, não vai ofender. Porque um casal que vive junto, de livre e espontânea vontade, seja qual conflito que tenha, não tem muita coisa a dizer um para o outro, como é que nós vamos resolver essa situação, já que eu te amo e você me ama. O resto é comunicação sem sentido. Mas que machucam, gente. Machucam numa proporção incrível, que quando a gente vê casais que comunicaram durante ano coisas um ao outro, você vai abrir o seu lado emocional, está ruído e destruído. Não há antibiótico de emoção que possa sarar a ferida que abre um no outro, quando a gente fala coisas que não devia. E alguns dizem assim, mas sabe o que é? Eu estava nervoso, falei coisas que... Você sabe como é que é, porque você está comunicando. Veja como a gente comunica coisas que não sentimos. Vamos refletir muito sobre o que estamos verbalizando. E vamos passar a dizer mais. Eu dou um exemplo ainda antes de nós encerrarmos aqui. Um filho chega com a nota, está com a nota baixa. O que o pai fala para um filho? Que ele é burro. Seu burro, você é uma besta. Você vai ficar de castigo, não vai mais sair. Eu garanto que um pai desse não queria dizer isso. Se ele fosse autêntico com ele próprio, sincero consigo mesmo, ele diria, meu filho, que dor. Eu faço das tripas do coração, saio para trabalhar, projeto, tenho sonhos que você vai ser um grande homem na vida, e te dou uma única responsabilidade, o estudo, e você me entrega essas notas. Isso é a sinceridade, e não a expressão explosiva. Então, os espíritos nos respondem de diversas formas a uma mesma questão.
devido suas respostas estarem de acordo com a intenção de quem pergunta e não somente com as palavras que verbalizaram a dúvida. Um fenômeno fantástico com os espíritos. Você sabe que qual é a linguagem dos espíritos? O pensamento. Quando alguém me diz assim, Guto, eu estou fazendo curso de inglês, de francês, de alemão. E eu penso assim, às vezes na quarta a gente conversa com inglês, soviético, alemão, e não fala nem sequer só um idioma, mas alemão ou português. Graças a Deus, porque o nosso idioma é a mente. E conversamos com seres não só da Terra, né, às vezes, com de outros orbes também, sem conhecer todos esses amparatos linguísticos que nós temos, que necessitamos na Terra. Então, olha só que interessante, os espíritos respondem à questão que lhe é feita segundo a emoção, o sentimento, a intenção e o pensamento. Olha que interessante. Se eu der um papel escrito as perguntas a 5 pessoas, a 10 pessoas aqui, e um espírito aqui estivesse e pedisse que as pessoas lessem aquela questão, entendessem aquela questão e perguntassem com aquelas palavras que estavam ali escritas, iríamos perceber que eles responderiam de 10 ou de 5 maneiras conforme o número de pessoas que lhe fizessem as perguntas. Olha que interessante. Porque eles não estão preocupados com o que estamos verbalizando, mas com aquilo que necessitamos aprender, que não está sendo verbalizado. Compreenderam a profundidade? Nós precisamos aprender a ler o que não está muito audível para nós. Quando alguém está falando conosco, quando as pessoas estão falando conosco, olhamos-as nos olhos e tentamos ler o que é que ela quer dizer. Não importa as palavras, porque as palavras nem sempre são bem colocadas e há palavras ambíguas. Kardec, como um grande educador, começa o Livro dos Espíritos conceituando o uso ambíguo das palavras, porque ele tinha que tomar maior cuidado. Pestalozzi era essa coisa de educação, em que ele falava o grande problema é o idioma, que é pobre. Nós temos grandes ideias, mas não temos como expressar de forma variada com recursos linguísticos possíveis. Então, Kardec mostra isso para nós também, a ambiguidade, e nós nos detemos nas palavras. Quantas pessoas chegam aqui e dizem assim, eu desisti do meu marido, da minha esposa, do meu filho, ele me disse uma coisa há 5 anos atrás. 5 anos, é muito tempo, né? Para quem está aqui ouvindo isso, mas para quem está com problema, 5 anos não é nada. Aí, 5 anos atrás, ele me disse assim, mãe, a senhora não presta, não vale nada. E aquilo entrou, incrível como nós somos abertos nos momentos de conflito a aprender tudo que não serve, mas somos difíceis de aceitar nos momentos de relaxamento espiritual a aceitar tudo que é verdade. Como somos assim? E aí absorvemos aquilo ali como uma verdade autêntica. Por mais que o filho já tenha dito umas 500 vezes, mãe, desculpa, eu não penso sobre, eu falei, comuniquei, mas não estava querendo dizer. Que adianta? A gente guarda mágoa. Quantos casais hoje estão magoados entre si? Quantas relações hoje familiares estão desestruturadas, ruídas, realmente, e outras já exterminadas, porque não aprendemos ainda a dizer o que sentimos. Queremos entrar num diálogo para vencer uma guerra. Quem fala por último é que ganha. Quem ofende mais é que vence. E guerra por guerra, quem é vencedor de uma guerra? Se não todos somos perdedores. Então, dentro de uma situação difícil, nós temos que nos munir de boa vontade, ética e principal, emoção, sentimento. Vou falar mais do que emoção. Sentimento. Tá certo? Vamos fazer então a nossa oração de encerramento. Elevando nossos pensamentos a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a todos os mentores da espiritualidade superior, em especial os nossos anjos guardiões.
trabalhadores do SESP, responsável pelo atendimento espiritual que ora se inicia, aqui estamos. Deixamos os nossos afazeres, nossas obrigações, viemos muitos de nós de longe, enfrentamos os trânsitos, a correria da rotina, a vida materialista, para buscarmos um pouquinho de consolo, de amparo, da água que todos nós temos sedes, almas sedentas do conhecimento do Cristo, que hoje se emerge através dos conceitos da ciência, que graças a Deus está cada vez mais coincidindo, dando-nos novas formas de entender aqueles manuscritos de 2000 anos atrás, renascendo na sua autenticidade moral e ética, apesar de quantos lutarem para destruir a imagem de nosso Mestre Jesus. Esta imagem impoluta no momento atual, porque é por nós hoje considerado cada dia mais o Mestre dos Mestres. Mensagens consoladoras que nos liberta da opressão, dos reveses da vida, dos conflitos existenciais que todos nós, sem exceção, estamos submersos. Obrigado, Senhor, por essa autêntica mensagem de amor, que hoje possamos, sem dúvida, ser melhores que ontem, e o amanhã, dado-nos pela reforma íntima, sermos muito melhores do que somos hoje, projetando-nos o lado mais positivo e mais sincero de nossas personalidades, para adquirirmos uma sinceridade autêntica, fidelíssima com o cristianismo ou a doutrina dos Espíritos. Obrigado por nos albergar nesses instantes de conflitos, de desgraças, de corrupções, de violência. Alberga-nos, Senhor, na sua majestosa misericórdia. Obrigado, Pai, por tudo que nos concedeu, pela vida, pelo passado, que nos dá pleno entendimento do que não é possível e nem deve ser mais feito, mas a perfeita compreensão do que deve ser repetido para alçarmos o acréscimo de conhecimento. Obrigado, Pai, pelo presente que nos detém com o nome fantástico de presente. São as grandes oportunidades que a vida nos propõe para nos colocarmos no amanhã, no futuro promissor, em forma adequada, livre e liberto-nos de todos os empecilhos morais que trazemos, de todas as matrizes das mazelas da nossa própria alma, as nossas deficiências, os nossos vícios. Senhor, Tu és o mestre de nossas vidas, o maior de todos os educadores, porque deixaste toda a visão que a ciência mais tarde ainda há de encontrar, para nos proporcionar, como sempre, uma única esperança: o amanhã. O amanhã muito melhor do que hoje, para aqueles que se detêm no presente como um pequeno degrau da imensa escada da evolução. Obrigado, Senhor.